Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Falando besteira, velho. Estamos de volta aqui naquele clima, com aquela batida do podcast que você já conhece ou tá conhecendo agora, vai saber. Hoje, sem mais delongas, eu pretendo contar uma história aqui. E essa história é o seguinte: eu trabalhei durante um ano numa rádio aqui da cidade onde eu moro. E foi uma experiência foda, parceiro, de diversas formas, tá ligado? Ao mesmo tempo que me trouxe mais experiência, também me rendeu muitas histórias que hoje são engraçadas, mas que na época, cara, sinceramente, eram vergonhosas, constrangedoras e humilhantes. Muitas humilhantes. E eu quero começar contando essa história de como eu trabalhei lá, explicando como eu trabalhei lá, né? Pelo princípio. Eu trabalhei nessa rádio quando eu tinha 16 anos, então foi, bem novo. E eu entrei lá assim, o locutor da rádio, o principal, o mais famoso e tal, era um amigo do meu pai. E ele me conhecia também. E na época em que eles se tornaram amigos, eu era muito novo. Mas depois, ao longo do tempo, ele foi me vendo crescer. E não sei o que ele viu em mim, mas um dia ele chegou e falou: olha, quando você fizer 16 anos, você me avisa que eu vou colocar você pra trabalhar na rádio. E eu fiquei porra, tudo bem. Não tem. Essa foi a melhor opção que me ofereceram na vida. Eu não vou esquecer. Se você tá pensando que eu vou esquecer, eu não vou esquecer. E foi o que aconteceu, cara. Quando ele me falou essa parada aí, eu devia ter uns 12, 13 anos por aí. Mas quando eu fiz 16, ou seja, basicamente 4 anos depois, quando ele apareceu na minha casa, eu cheguei pra ele e falei: olha, tô com 16, e aí aquela fita que você falou lá, que ia colocar pra trabalhar na rádio e tal. Eu pensando que ele ia contornar a situação, não, que isso, que você tá falando, não tô lembrado, não sei o que. Não, o cara simplesmente falou: faça o seu currículo, entregue na rádio. E a rádio não era tão longe da minha casa, porque eu moro numa cidade que não é muito grande, né, pequena. E a rádio era mais perto ainda da minha casa do que muitos outros pontos da cidade. E portanto era fácil pra mim fazer isso. E o lance era que eu tinha que bolar um currículo. Eu nunca tinha feito isso na vida, velho. Tive que pesquisar na internet uma forma de fazer isso. E outra parada que eu me lembro é que na época o único certificado que eu tinha era um certificado de informática, tá ligado? Que eu fiz quando eu tinha uns 9 anos. Meu pai me colocou no curso de informática. E eu fiz esse curso aí e recebi um certificado por isso. Era o único diploma que eu tinha na época. Diploma não, certificado. E eu coloquei, eu lembro que era o meu carro-chefe, era o meu ponto principal ali naquele currículo. As minhas esperanças estavam nesse certificado de informática, porque de resto não tinha nada. Não tinha nem concluído o ensino médio ainda, porque eu tinha 16 anos. Aí eu escrevi o tal do currículo, peguei
várias frases feitas, várias frases prontas na internet assim. Pesquisei vários artigos, como fazer um currículo, pá. Fiz esse currículo e mandei pra ele. Acabou que deu certo. Demorou tipo uns 3, 4 meses, algo do tipo assim, pra eles me chamarem. Mas chamaram. E antes de ser contratado, eu fiz um teste, eu fiz um programa não, como é que chama? Eu fui um freelancer, tá ligado? Fui contratado por uma noite, teve um show na minha cidade, e eu tipo tinha que tirar fotos e postar nas redes sociais. E aí eles me pagaram por isso, e foi meio que um teste pra saber se eu era tipo mongol, tá ligado? Porque, porra, eu tinha 16 anos, e eu entendo o que eles pensavam aí. Vamos ver se esse moleque é mongoloide ou ele manja minimamente assim o que tem que fazer. E eu fiz o que tinha que fazer, eu tirei as fotos, postei em redes sociais, caralho. Fiz o meu trabalho, fiz o que tinha que fazer. Depois disso eu fui finalmente contratado pela empresa, pela rádio. E comecei a trabalhar lá. Uma das paradas que eu quero falar é sobre a minha rotina. Tipo, eu trabalhava só meio período, porque como eu ainda estudava, eu tinha 16 anos, eu fazia ensino médio, então eu tinha que trabalhar, né? Daí eu trabalhava só pela parte da tarde, durante a manhã eu estudava. E eu chegava 2 da tarde e saía 6 da noite, todo dia. Só que eu costumei a burlar esse horário. Porque assim, quando eu chegava 2, estava todo mundo lá. Mas dava umas 3, 4 horas, o restante dos funcionários saíam fora. Os outros locutores, apresentadores. A mina lá da Copa, tá ligado? Todo mundo vazava, só eu ficava lá. E aí eu peguei o costume de ficar nessa rádio, tipo, eu era auxiliar de escritório. Nossa, eu contei a história até aqui, não falei no que eu fui empregado. Eu era auxiliar de escritório, mas eu fazia algumas gravações que iam pro ar, eu ajudava em alguns comerciais, coisas do tipo, mas eu não curtia muito não. Gostava mais do bagulho de edição, tá ligado? Mexer com música, programação, mixagem, essas outras paradas de ali dos bastidores. Era o que eu mais curtia. E só que eu ficava, cara, meu horário de sair era 6 horas, mas eu ficava até 8 da noite, 9. Porque foi justamente na época em que eu descobri Netflix, tá ligado? E aí eu assisti várias séries, Breaking Bad, os caralho, filmes. Eu ficava lá, eu levava comida, guardava. Quando todo mundo vazava, eu fazia o meu trabalho mais rápido pra terminar mais cedo. E aí eu começava a assistir e fazer o que eu queria lá. Tipo, foi um ano assim, só no estúdio ali de boa, sem ouvir porra nenhuma, no ar-condicionado e nos filmes. Mas nem tudo são flores, né? Como diz a frase, o poeta, ou quem quer que seja, o ditado, o provérbio. Nem tudo são flores, meu parceiro. Os erros que eu cometi lá me renderam constrangimentos e eu diria até humilhações, tá ligado? Eu vou contar aqui dois desses erros. O primeiro foi o seguinte: essa rádio, saiu uma pesquisa numa época lá que eu tava trabalhando durante esse um ano, em que essa rádio apareceu em primeiro lugar na audiência. E tipo, o gerente ficou ali mais tempo, porque tipo assim, o gerente sempre viajava pra outra cidade e tal, e ele ficou ali na rádio, e todo mundo assim, tipo, concentrado, vigiando um ao outro, entendeu? Então, tipo, sabe quando você tá no trabalho e a situação fica mais tensa, sabe? Você não pode errar, tá todo mundo vigiando, tá todo mundo muito concentrado, pá.
tá uma tensão muito grande. Foi isso que aconteceu. E eu editava um programa da rádio da Igreja Católica da cidade, que era um programa que o próprio padre vinha pra rádio, gravava esse programa, e aí eu tinha que pegar o áudio inteiro dele e editar. E aí eu colocava umas trilhas, tá ligado? Fazia uns cortes, ou seja, edição de áudio, de programa pra rolar no ar. E cara, eu só lembro que na época foi tão louco esse dia, que tava me cobrando pra fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que eu acabei só cortando as partes que o padre errou e deixei tudo junto, tipo assim, não tinha vinheta, não tinha trilha, o padre tava falando tudo muito rápido e sem trilha nenhuma de fundo, tá ligado? Sem musiquinha de fundo, que sempre tinha umas vinhetas, umas músicas. Saiu tudo seco no ar. E ele falando bem rápido, porque na edição você coloca pra quem gravou falar mais rápido, ficar mais rápido. Isso saiu no ar, velho. E porra, na hora que saiu no ar, todo mundo animado com a rádio em primeiro lugar, saiu aquela bosta mal editada no ar. Todo mundo olhou pra mim, eu fiquei tipo, porra, me tomei no cu, velho, dessa vez. Mas depois tudo se resolveu. E uma segunda situação foi quando eu tive uma discussão semântica com o gerente da rádio. Tipo, ele chamou assim pra uma reunião e ele sempre ficava alegando, né? Daniel, você tem que se empenhar mais. E ele nunca dava um detalhe, ele nunca dava uma coisa objetiva no que eu tinha que fazer. Ele só ficava falando que eu tinha que fazer mais, tá ligado? Tipo um típico chefe. Ele não sabe que você tem que fazer mais, mas você tem que fazer mais alguma coisa pra agradar ele. E ele ficou falando essas paradas, e teve uma hora que ele falou algo do tipo assim, esse emprego aqui, esse ambiente aqui é sagrado, não sei o que. Aí na época eu tava metido com uns bagulho de igreja, e quando ele falou de sagrado, eu não gostei. Eu achei a palavra mal colocada. Eu fui lá e comecei a questionar. Eu falei, não, mas isso aqui não é sagrado. Lógico, não foi nesse tom, mas eu interrompi assim, com todo respeito, e expus o que eu pensava, né? Que aquilo ali não era um lugar sagrado. Poderia ser até abençoado, mas não era sagrado. Ele não gostou nada. Fechou a cara assim, escutou tudo que eu falei e não interrompeu. E depois falou, você pode ir pro estúdio lá gravar, tá ligado? Me dispensou sem falar nada. Aí quando foi na hora de sair do trabalho, essa reunião foi bem cedo, na hora de sair ele me chamou, falou, ó, eu ia despedir você, mas eu vou reconsiderar. E aí na hora que eu ouvi isso, eu falei, caralho, eu tava prestes a ser despedido por causa de uma discussão semântica de uma palavra, tá ligado? Eu não acho que foi uma situação muito grave, mas passado o tempo, hoje eu entendo o lado dele. Porque eu tava numa reunião e eu tava questionando o gerente por causa de uma palavra que ele usou. Eu pensei, isso não existe. Mas eu era adolescente na época, cara. Eu era o espírito rebelde, queria confrontar. Nem que fosse com tipo um pretexto de corrigir uma palavra errada que ele usou, mas eu queria confrontar porque ele me enchia o saco direto também. E por enquanto é isso, né? Acho que eu poderia falar mais coisas, mas foi isso. Só para finalizar, eu fui demitido depois de um ano, e não foi por justa causa, foi justamente foi em 2016, quando o Temer assumiu, o Brasil entrou em crise. Então assim, basicamente a causa da minha demissão foi a porra do Temer, tá ligado? Então assim, mesmo já tendo saído, fora Temer, velho, fora Temer. E essa foi a história de hoje. Vou ficando por aqui, fora Temer. E até uma próxima.